Olá, saudações a todos. Nossa temática de hoje é o antigo regime, que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Pois bem, vamos entender inicialmente os antecedentes que vão levar à formação do antigo regime europeu. Bom, os antecedentes importantes são o processo de centralização do poder político, que ocorre na transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando temos um processo gradativo de debilitação do poder local exercido pela nobreza feudal, ao mesmo tempo em que vamos tendo uma gradativa expansão do poder dos reis. Esse poder vai sendo gradualmente concentrado através de uma aliança política muito importante celebrada entre o rei e a burguesia. Esse contexto histórico da Baixa Idade Média, transição para a Idade Moderna, é assinalado pela ascensão econômica da burguesia, fruto do renascimento comercial e urbano. Com isso, nós temos um processo de mercantilização e monetarização da economia na Europa. Ao mesmo tempo, assistia-se a um gradativo declínio do poder político exercido pela Igreja de Roma, fruto, em larga medida, da Reforma Protestante, ocorrida na Alemanha, na Suíça, expandindo-se para a França, na Inglaterra com o rei Henrique VIII e a expansão da Reforma Protestante pela Europa Ocidental. Uma das características do chamado Antigo Regime, o Ancien Régime, é o absolutismo monárquico. O absolutismo é o regime político em que os reis possuem grande poder, uma grande concentração do poder político. Poder absoluto sobre suas nações. É a concentração do poder político nas mãos do rei. Esse processo de concentração dos poderes políticos se dá no contexto de transição feudo-capitalista na Europa, onde nós temos uma nova adequação do poder. E essa nova adequação do poder é assinalada por uma conciliação parcial dos interesses da nobreza e os interesses da burguesia. Que interesses são esses? A nobreza tem o objetivo de controlar a burocracia estatal, ou seja, ter acesso aos cargos públicos e, ao mesmo tempo, ter uma série de privilégios, tais como pensões e isenção no pagamento de impostos. Ao passo que a burguesia almeja uma dinamização das atividades econômicas. A burguesia quer crescimento na atividade comercial. De que maneira isso pode ser alcançado? Através da unificação de moedas, através das leis, da unificação das leis, através do estabelecimento de sistemas de pesos e medidas, através da conquista de mercados e da eliminação de barreiras comerciais internas. Resumindo, a burguesia visava garantir uma dinamização da atividade comercial. A burguesia queria eliminar os entraves do comércio. Para isso, precisava de moeda única, leis que vigorassem em
todo o país impostos que fossem uniformizados. Esse era o grande objetivo da burguesia. Percebeu? Então nós temos uma conciliação parcial dos interesses da nobreza, que queria ter acesso aos cargos burocráticos, que desejava ter isenção no pagamento de impostos, receber pensões, e a burguesia, o que a burguesia mais desejava? A burguesia queria ganhar mais dinheiro, a burguesia queria enriquecer mais ainda. Para tanto, necessário se fazia dinamizar a atividade comercial, unificar a moeda, uniformizar as leis, os sistemas de pesos e medidas, eliminar as barreiras internas que tanto prejudicavam o comércio para a burguesia. Então, nesse contexto, era necessário a figura de um rei forte, que é o que nós vamos ter aqui nessa fase, que é a fase de desenvolvimento do chamado Antigo Regime Europeu, que apresentava essas características. Vamos lá. O Antigo Regime Europeu apresenta como principais características o absolutismo monárquico, ou a concentração de poder político nas mãos do rei. No aspecto econômico, o mercantilismo, a intervenção do Estado na economia, e no aspecto social, a sociedade estamental, onde existem camadas sociais privilegiadas, no caso o alto clero e a nobreza, e camadas sociais desprestigiadas do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. Então nós temos a burguesia tendo acesso a pequenos cargos e sendo favorecida pela dinamização da atividade comercial. A nobreza, que tem acesso a cargos da burocracia e tem a isenção de impostos, recebe pensões. Então, a burguesia, veja só, a burguesia tem dinheiro, mas não tem terras. E terras simboliza o quê? Poder, nesse contexto histórico. A nobreza, por sua vez, tem terras, tem poder, mas não tem dinheiro. Então vai ter acesso a cargos burocráticos. Burguesia aliançada ao rei vai ser fundamental no processo de unificação política e estabelecimento do absolutismo monárquico, meus amigos. Como é que o rei vai conseguir fazer isso? É de fundamental importância a existência de um exército permanente, o estabelecimento de uma rigorosa burocracia administrativa e também a busca pela autonomia financeira que será alcançada através de práticas mercantilistas. Então estas são um breve resumo, isso aqui é um breve resumo sobre as características fundamentais do antigo regime europeu. Mas a gente ainda vai ver detalhes mais pormenorizados ao longo da aula de hoje. Então, o antigo regime desenvolveu-se entre os séculos XV e XVIII, durante a chamada Idade Moderna, principalmente na França. O local onde nós teremos grande estabelecimento do absolutismo monárquico é a França. O maior símbolo do absolutismo foi o rei Luís XIV, Rei Sol. Mas além da França, que é o principal modelo de absolutismo monárquico, nós tivemos também exemplos de reis absolutistas na Inglaterra, em Portugal e também na Espanha. Então aí as características fundamentais do antigo regime europeu são, do ponto de vista político, absolutismo monárquico, a concentração do poder político na mão do rei. Do ponto de vista econômico, mercantilismo, intervenção do Estado na economia.
Do ponto de vista social, sociedade estamental, sociedade de ordens. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado, quem que é? É o clero, membros da Igreja Católica. Segundo estado, quem que é? Segundo estado é a nobreza. E o terceiro estado? O terceiro estado é o povo. Terceiro estado é o povo, camponeses, trabalhadores urbanos e também a burguesia. Sim, a burguesia está no terceiro estado, porque neste momento não tem poder político, tem poder econômico apenas, não tem poder político ainda. Então, a característica do ponto de vista social do antigo regime europeu, você já sabe muito bem, sociedade de ordens, uma sociedade estamental. Muito bem, temos aí o absolutismo régio, o absolutismo real. Então, temos os seguintes personagens. Rei. O rei tem poder de origem divina. O rei tem o reforço do Estado e do poder pessoal. O rei tem ostentação da imagem do poder. O rei tem protecionismo econômico através do mercantilismo, o que, por sua vez, garante a ascensão econômica da burguesia. Veja só, o rei tem a submissão de todos os súditos ao seu poder e ao poder do Estado. Afinal de contas, a sociedade que vigora no antigo regime é a sociedade de ordens, ou seja, uma sociedade que tem estratificação e hierarquização, clero, nobreza e povo. Povo, inclusive, a burguesia. Aqui no terceiro estado, temos camponeses, temos trabalhadores urbanos e temos até mesmo a burguesia. Perfeito? Camadas privilegiadas, clero e nobreza. Camadas desprestigiadas, sem privilégios. Terceiro estado. Ok? Então essas são algumas das características fundamentais da sociedade, aliás, do antigo regime. Muito bem, agora nós vamos entender de que maneira se legitimou o absolutismo monárquico. Existiram vários pensadores, vários filósofos que legitimaram o poder absoluto dos reis. São chamados teóricos absolutistas. Dentre eles, nós tivemos aqueles que defendiam o caráter divino do poder real, como, por exemplo, Jean Bodin, que escreveu a obra A República, na qual ele defendia a doutrina da soberania máxima do Estado, ou seja, o rei representava uma autoridade máxima e era o único responsável pela elaboração e cumprimento das leis. O rei possuía, segundo Jean Bodin, autoridade de pai e uma autoridade concebida do próprio Deus. Portanto, a desobediência ao rei significaria a desobediência ao próprio Deus. Na verdade, segundo Jean Bodin, os súditos deveriam ter uma obediência passiva ao rei. Teoria do direito divino dos reis. Os reis eram ungidos, segundo essa doutrina, diretamente por Deus. Outro importante filósofo, defensor das teorias absolutistas, do caráter divino dos reis, foi Jacques Bossuet, que escreveu Política segundo as Sagradas Escrituras, obra na qual ele vai defender o absolutismo de direito divino, estabelecendo que o rei era um predestinado por Deus para governar a sociedade. E ele vai dizer que o rei só tem responsabilidade
perante Deus. Que o rei só deve responsabilidade perante Deus. Os atos do rei só devem ser julgados por Deus. O lema de Jacques Bossuet é o seguinte: um rei, uma fé, uma lei. Outro importante pensador foi Nicolau Maquiavel. Atenção, Nicolau Maquiavel era um pensador renascentista. Nicolau Maquiavel viveu na Península Itálica, Florença. A sua obra principal foi O Príncipe e foi escrita para Lorenzo Medici. Perfeito? Ele dizia que o soberano tinha como principal função manter o bem comum. Olha só, Maquiavel afirmava que era a função do soberano a manutenção do bem comum. E tem uma frase muito significativa que é atribuída a Maquiavel, mas que não se sabe ao certo se foi pronunciada por Nicolau Maquiavel, mas que faz um resumo do que significa a obra O Príncipe. Os fins justificam os meios. Ou seja, os atos do governante deveriam ser avaliados por suas consequências e não pela moral. Maquiavel defendia também um exército nacional poderoso. Vale dizer que Maquiavel era republicano, viu, pessoal? Defendia, então, o republicanismo. Outro importante pensador, outro importante teórico do absolutismo foi Thomas Hobbes. A obra mais famosa de Hobbes, aqui dá toda a fundamentação teórica para o absolutismo monárquico, é O Leviatã. Obra na qual Hobbes afirma que o poder do Estado está acima de tudo. Observe, poder do Estado acima de tudo e de todos. A função primordial do Estado, segundo Hobbes, seria livrar a humanidade do caos e da anarquia. Ou seja, Hobbes vai ser um filósofo contratualista. Então ele vai defender o chamado contrato social. O que seria esse contrato social, meus amigos? Seria o indivíduo ceder parte de seus direitos, ceder parte de suas liberdades individuais ao Estado, para que o Estado seja o responsável pela manutenção, isso mesmo, que o Estado seja o responsável pela manutenção da lei e da ordem. Então eu perco parte dos meus direitos, mas o Estado vai manter a ordem e a segurança. Porque, segundo Hobbes, os homens são de natureza má. Os homens vivem em constantes lutas entre si. Olha a frase atribuída a Thomas Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem é o seu maior inimigo. Porque o homem, ele faz de tudo para conquistar os seus objetivos, inclusive a própria guerra contra o seu próprio semelhante. O homem é o lobo do homem. Só uma autoridade acima de tudo isso, o Leviatã, seria capaz de manter a ordem no caos, evitar a anarquia. Então, para isso, seria de importância fundamental o chamado contrato social. Ou seja, onde o indivíduo cede seus direitos para o rei, que vai exercer o bem comum, que vai exercer o poder de Estado para garantir a segurança da nação.
Então essa é a obra de Thomas Hobbes, O Leviatã, onde ele defende o poder absoluto do Estado. Filósofo contratualista. Temos ainda Hugo Grotiot, que escreveu Do Direito da Paz e da Guerra, que é um tratado de direito internacional. Para Grotiot, a soberania do Estado tem que estar acima do indivíduo. Poder do Estado acima do poder do indivíduo. A função do Estado, dentro da lógica de Grotiot, é manter a ordem e a paz. E nós temos aqui a defesa da autoridade, veja só, a autoridade ilimitada do soberano. Vamos agora falar um pouquinho sobre o exemplo mais emblemático do absolutismo na Europa, que foi justamente o absolutismo francês. A França foi o principal exemplo de absolutismo na França. Como é que se deu o processo de unificação política, de centralização do poder político na França? Ocorreu ao final da Guerra dos 100 Anos, com o fortalecimento da monarquia francesa, que foi anulando gradativamente os poderes localistas dos senhores feudais. E também da Igreja Católica. O aumento do poder real francês sobre a Igreja foi outro fator importante no processo de centralização do poder político, em que atuaram dois cardeais que ocuparam os postos de primeiros ministros na França, o cardeal Richelieu e o cardeal Mazarino. A França também foi palco de sangrentos conflitos político-religiosos entre o final do século XVI e o início do século XVII, onde tínhamos as rivalidades entre católicos e huguenotes. Os huguenotes eram os protestantes, os calvinistas franceses, culminando com a famosa Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, onde ocorreu um violento massacre de huguenotes. Essa pacificação destes conflitos político-religiosos na França só ocorreu com a ascensão de Henrique de Navarra, Henrique IV, da dinastia, inaugurando a dinastia Bourbon na França, que vai estabelecer uma pacificação interna desses conflitos político-religiosos. Para isso, Henrique IV acaba convertendo-se ao catolicismo. E mais tarde, ele aprova o Édito de Nantes, 1598, concedendo liberdade de culto aos protestantes na França. Aí está Henrique IV, que deu início à dinastia Bourbon, território francês. Vale dizer que mais tarde Luís XIV anulou o Édito de Nantes. Outro aspecto importante dentro do absolutismo francês foi a realização da chamada Guerra dos 30 Anos, travada entre 1618 e 1648, que colocou em lados opostos a França dos Bourbon contra a coligação formada por Áustria e Espanha dos Habsburgo. A Guerra dos 30 Anos expressava uma série de conflitos político-religiosos, mas também econômicos entre várias nações europeias. A Guerra dos 30 Anos envolvia também disputas políticas e territoriais e acabou arrastando praticamente toda a Europa nesse sangrento conflito, que contribuiu para inaugurar uma nova geopolítica no continente europeu. No caso, os Habsburgo acabaram derrotados e a França saiu-se
como grande vitoriosa ao final da Guerra dos 30 Anos, com a assinatura do Tratado de Westfália. E nós temos uma decadência do poder imperial exercido pelos Habsburgo na Europa, que garantiu uma maior autonomia dos principados da região da Germânia, e inclusive o fortalecimento da monarquia francesa. A França acaba, depois da Guerra dos 30 Anos, se fortalecendo politicamente, tornando-se uma grande potência. E nesse contexto também nós tivemos a formação da Prússia. O reino da Prússia começa a se articular depois da Guerra dos 30 Anos. Na verdade, no século XVIII é que vai surgir a federação, o reino da Prússia. Perfeito, que no século XIX lideram o movimento de unificação da Alemanha. Mas isso já é um tema mais à frente que a gente vai estudar quando formos falar sobre as unificações. Bom, o principal representante do absolutismo na França é Luís XIV, o Rei Sol, a quem é atribuída a frase L'État c'est moi, ou no português, o Estado sou eu. Luís XIV foi o grande responsável pela consolidação do absolutismo na França. Construiu o Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, e promoveu uma política externa expansionista e bastante militarista. Interveio, por exemplo, na Guerra de Sucessão Espanhola, em 1713, fazendo com que a Espanha passasse para a esfera de influência francesa. E no reinado de Luís XIV, a França se tornou a principal potência política da Europa. Uma outra importante característica do antigo regime foi a sociedade de corte, ou seja, a teatralização do poder real, com a construção da imagem pública dos governantes absolutistas, ou seja, promovendo uma projeção nacional e até mesmo internacional da imagem dos monarcas. E de que maneira isso acontecia? Isso acontecia através da cunhagem de moedas que circulavam pelo país inteiro, trazendo o rosto do monarca. Isso funcionava com as pinturas, mostrando a imponência desses reis absolutistas, como Luís XIV, o Rei Sol. Construção de obras imponentes como o Palácio de Versalhes. Enfim, o objetivo era a exaltação do prestígio, do poder do rei em todos os lugares do reino e até mesmo fora do reino. Então, por exemplo, aqui Luís XIV inaugura esse tipo de política de valorização da imagem pública do soberano. Cria aí o Rei Sol, o Rei onipresente, o Rei que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse objetivo, promover a imagem do rei. Vamos observar estas telas que mostram representações de Luís XIV, o Rei Sol. Os senhores podem perceber que aparece o rei nos seus trajes majestosos, portando aí o cetro real, o símbolo do poder. Na outra imagem vemos aqui Luís XIV sendo representado como um grande líder, como um grande herói nacional da França. Agora, em contraposição, vamos ver essa charge que mostra uma sátira na figura do rei Luís XIV, o Rei Sol. Veja só, esta aqui é uma charge anônima, chamada de uma sátira à figura emblemática do rei, não é? Que demonstra que o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Então seria a figura real, a figura do rei, sem os trajes, né? Seria uma, com os trajes seria outra completamente diferente. Ou seja,
O corpo político, enfeitado com os trajes reais, esconde os defeitos do corpo pessoal. Bem, essa sociedade de corte era uma sociedade da nobreza. O objetivo aqui do estabelecimento dessa sociedade de corte era promover a chamada domesticação da nobreza. O objetivo de Luís XIV era atrair os nobres para as cortes reais. Por isso que ele construiu o Palácio de Versalhes. Para trazer a nobreza ao contato do rei, a convivência junto com o rei, para evitar revoltas da nobreza, que foram comuns nos reinados anteriores a Luís XIV. As frondas, por exemplo, são manifestações de oposição da nobreza contra o rei. Quando Luís XIV traz os nobres para viver junto de si no Palácio de Versalhes, ele está o quê? Domesticando essa nobreza. Nós temos ainda uma teatralização da autoridade do rei, que é uma das principais representações do absolutismo. Surge nessa época uma rigorosa etiqueta cortesã. Os modos de se vestir, os modos de se portar, a maneira de se portar à mesa, as festas, as ocasiões importantes, imponentes nos palácios. Então, tudo isso obedece a uma rigorosa etiqueta de comportamento da nobreza. Uma nobreza já domesticada do Palácio de Versalhes. Veja aí o imponente Palácio de Versalhes, construído por Luís XIV nos arredores de Paris, em Versalhes. A corte, então, fica domesticada no suntuoso Palácio de Versalhes. Bem, em relação às outras regiões da Europa, a Península Itálica, os Países Baixos, o Sacro Império, como é que estavam essas regiões? Olha só, lá na Península Itálica predominavam cidades-repúblicas, ou seja, a característica básica da Península Itálica. Entre os séculos, olha aqui, entre os séculos XV e XVI, era uma descentralização política. A Península Itálica estava fragmentada do ponto de vista político e atravessava um declínio econômico por causa das grandes navegações, que transferiram o eixo comercial que antes ficava concentrado no mar Mediterrâneo, passou para onde? Passou para o Atlântico. Então nós tivemos um declínio econômico das cidades italianas. Os Países Baixos, Holanda, Bélgica, conseguiram a independência em relação à Espanha. Conseguiram autonomia política em relação à Espanha no final do século XVI. E os Países Baixos criaram importantes companhias de comércio, a exemplo da Western Indian Company, ou Companhia das Índias Ocidentais, que foi responsável pela invasão holandesa ao Brasil para recuperar os investimentos feitos no comércio açucareiro. Os Países Baixos foram caracterizados pela ausência de um poder político fortemente centralizado. E durante o reinado de Oliver, aliás, preste atenção, professor, durante o governo de Oliver Cromwell, o que aconteceu? A Inglaterra desbancou a Holanda. A Holanda era conhecida como a grande... os holandeses eram conhecidos como os carreteiros, grandes comerciantes pelo Atlântico. Até que
O ato de navegação proposto pelo Lorde Protetor da Inglaterra, Oliver Cromwell, transformou a Inglaterra na nova senhora dos mares. Isso ocorreu em meados do século XVII, desbancando a soberania holandesa na navegação. E o Sacro Império Romano-Germânico, ele também era caracterizado por intensas disputas políticas envolvendo papas, imperadores e príncipes protestantes. Também tinha ausência de um poder centralizado fortemente. Então havia fragmentação política. Surgiram reinos de médio porte, depois, aqui no Sacro Império Romano-Germânico, como, por exemplo, a Áustria dos Habsburgo. Em relação à política econômica do antigo regime, nós temos aí o mercantilismo, meus amigos. O mercantilismo se constituiu num conjunto de práticas econômicas absolutistas caracterizados pela intervenção do Estado na economia, por uma política externa extremamente expansionista, pela manutenção de uma balança comercial favorável através de medidas monopolistas e de protecionismo alfandegário. Além disso, nós temos como característica do mercantilismo o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais nobres, ouro e prata. Metalismo também era uma das características do mercantilismo. Vamos ver nesse quadro aqui a relação entre mercantilismo e absolutismo. Vejam só, o Estado absolutista vai utilizar-se do mercantilismo econômico para atingir seus objetivos. Os meios utilizados são o protecionismo alfandegário, ou seja, dificultar a entrada de produtos estrangeiros em seu país, o colonialismo, ou seja, a exploração econômica de colônias no ultramar, a pirataria também é outro meio utilizado pelos estados absolutistas para conseguir uma acumulação primitiva de capitais e a manutenção de uma balança de comércio favorável, ou seja, exportar mais do que importar. Os objetivos do mercantilismo são, evidentemente, manter essa balança de comércio superavitária, manter um entesouramento do Estado real, do Estado absolutista e fortalecer o poder real. Nós tivemos vários tipos de mercantilismo no continente europeu. Por exemplo, na França, vigorou o chamado colbertismo, ou seja, a indústria de tecidos finos que era financiada pelo Estado, tendo Colbert, o primeiro-ministro do rei Luís XIV. Os principados alemães desenvolveram o chamado cameralismo, promovendo o controle da importação de manufaturados. Já a Espanha, a Espanha, meus amigos, desenvolveu o chamado metalismo ou bulionismo, que era o quê? Acumulação de metais preciosos, ouro e prata. De onde que os espanhóis exploravam esse ouro e essa prata? Do continente americano. Temos ainda a Inglaterra, que desenvolveu o comercialismo, que garantiu essa acumulação primitiva de capitais, sendo fundamental para a Revolução Industrial Inglesa, dando origem, então, ao industrialismo. Perfeito? Você pode perceber que os países europeus apresentavam diferentes características quanto à sua política mercantilista. Pois bem, meus amigos, vimos na aula de hoje o chamado Antigo Regime Europeu, em suas mais variadas características. Na característica política, o chamado
absolutismo monárquico, na característica econômica, o chamado mercantilismo, e na característica social, a sociedade hierarquizada, a sociedade estamental, a sociedade de ordens, e vimos ainda a sociedade de corte, que se estabeleceu a partir de Luís XIV, com a construção do Palácio de Versalhes e o estabelecimento de uma rígida etiqueta cortesã. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.